Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos falar sobre metodologia. Vou te explicar como criar uma rotina de aprendizagem eficaz para realmente progredir em francês. Vamos imaginar uma situação. Renata sonha em aprender francês há anos. Quando ela finalmente começa, está super motivada. Ela se inscreve em vários canais do YouTube, ela compra livros de gramática, ela cria listas de vocabulário, mas com o tempo começa a adiar os estudos para amanhã, depois para depois de amanhã, até que desistir. Isso te soa familiar? Quando começamos a aprender algo novo, sempre temos muito entusiasmo. Mas sem uma organização sólida, a rotina do dia a dia acaba nos desviando do caminho. Por isso, vou te mostrar como criar uma rotina de estudo prática e eficiente que vai te manter no caminho certo, mesmo quando a vida parecer agitada. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e se juntar a nós nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Sem mais delongas, bora lá! Inicialmente, quero insistir em um ponto essencial. Para realmente progredir no francês, é fundamental estudar todos os dias. Não é a quantidade que importa, mas sim a regularidade. Estudar 15 minutos por dia é muito mais eficaz do que 2 horas uma vez por semana. Essa regularidade ajuda seu cérebro a priorizar o francês. É como praticar um esporte. Quanto mais você treina regularmente, mais fácil e natural se torna. Estudando todos os dias, você fortalece as conexões no seu cérebro e o francês acaba se integrando de forma natural à sua rotina cotidiana. Agora, quanto tempo você deve dedicar ao francês por dia? Claro, isso depende de cada pessoa, mas para ser eficaz, eu recomendo entre 15 e 30 minutos diários. Pode parecer pouco, mas estudar por 20 minutos todos os dias com foco total traz muito mais resultados do que estudar 2 horas no fim de semana e perder a concentração. Falando em concentração, aqui vai um pequeno conselho. Aproveite esses 15, 30 minutos com o máximo de foco possível. Isso significa, por exemplo, desativar as notificações do celular e evitar interrupções. Para seu cérebro, manter o foco faz toda a diferença. Um outro ponto essencial para que seus 15, 30 minutos de estudo sejam realmente eficazes é crucial saber exatamente o que você quer alcançar. Antes de começar, sempre se pergunte qual é o meu objetivo de hoje. Aprender um tempo verbal, fazer uma compreensão escrita sobre um tema específico, revisar o vocabulário aprendido no dia anterior, aprender a contar até 20, etc., etc. Defina sempre uma meta clara para cada sessão de estudo, como se fosse um mini projeto. Isso vai te ajudar a manter o foco e a motivação. Pequenos passos bem dados são mais eficazes do que tentar fazer tudo de uma vez. Ao focar em uma tarefa específica por vez, você sente que está realmente avançando ou que te dá mais confiança e evita aquela sensação de estar patinando.
E, ao final de cada sessão, pergunte-se: conquistei meu objetivo de hoje? Se sim, comemore, mesmo que seja pequeno avanço. Esse reconhecimento é fundamental para manter sua motivação sempre em alta. Por fim, eu te aconselho a planejar seu trabalho com antecedência. Como? Bem, todo domingo reserve 15 minutos do seu tempo para se preparar para a semana que está por vir. Liste o objetivo principal a ser alcançado, divida-o em 7 mini-objetivos, para cada dia, e reúna o material necessário. Assim, quando chegar a hora de estudar, você já vai saber por onde começar, te fazendo economizar tempo e manter o foco. Agora que já definimos as bases, vejamos alguns elementos-chave para estabelecer uma rotina eficaz e duradoura. Em primeiro lugar, é importante que suas sessões de estudo sejam bem definidas. Evite objetivos vagos como hoje vou estudar francês por 20 minutos. Em vez disso, defina metas claras e específicas como hoje, das 19 horas às 19 horas e 20 minutos, vou revisar as formas masculinas e femininas dos adjetivos. Quando você sabe exatamente o que fazer e quando fazer, fica muito mais fácil manter a regularidade e evitar a procrastinação. Além disso, é fundamental ter uma programação. Quando eu era professora para crianças, antes de cada início de ano, eu preparava uma programação para cada matéria que ensinava. Assim, os alunos avançavam de forma natural, acumulando conhecimentos que se complementavam. Vamos ver um exemplo. Imaginemos que Pedro está aprendendo francês sozinho em casa. Para começar, ele decidiu estudar o passé composé porque ele sabe que é um tempo verbal muito utilizado em francês. No entanto, assim que ele começa, percebe que há muitas habilidades diferentes a dominar. O uso dos pronomes, a conjugação dos auxiliares être e avoir, o acordo dos particípios passados, a negação e por aí vai. Se Pedro tivesse feito uma programação antes, aprender o passé composé teria sido muito mais fácil e natural. Portanto, se você está começando a aprender francês, não pule as etapas. Comece pelas bases. O alfabeto, os números, algumas frases para se apresentar, o presente do indicativo dos verbos mais comuns e, em seguida, dos verbos regulares, isso já é um ótimo começo. Depois, como vimos, vai ser necessário dividir esses objetivos em mini-objetivos que você vai distribuir ao longo da semana. Dessa forma, o aprendizado será fluido, progressivo e você conseguirá medir melhor seu progresso. Um outro ponto importante é variar as habilidades que você vai trabalhar. Focar em apenas uma habilidade pode não apenas deixar o aprendizado monótono, mas também limitar seu progresso. Se você quer ser eficiente, é fundamental alternar entre as 5 grandes competências do francês: a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção oral, a produção escrita e a cultura. Vamos ver um exemplo prático. Imaginemos que seu objetivo para a semana seja trabalhar o presente do indicativo do verbo être. Para isso, você vai organizar seus estudos ao longo de 7 dias com um mini-objetivo diferente a cada dia. Na segunda-feira, dedique-se à compreensão escrita. Escolha um texto escrito no presente,
como, por exemplo, uma apresentação de uma pessoa. Sua tarefa será identificar e anotar todas as formas do verbo être no texto. Além disso, aproveite para praticar a pronúncia lendo o texto em voz alta. Na terça-feira, o foco será a gramática. Após revisar a lista do dia anterior, procure a conjugação completa do verbo être e escreva-a, destacando as irregularidades. Em seguida, revise e crie frases simples usando o verbo. Você também pode procurar exercícios online para praticar a conjugação do verbo, o que ajudará a fixar melhor as formas. Na quinta-feira, assista a um vídeo que utilize o verbo être. Anote as frases que você possa reutilizar no seu dia a dia. Isso ajudará a consolidar a compreensão do verbo em contexto. Na sexta-feira será o dia para a produção escrita. O objetivo é escrever um pequeno texto, 5, 6 frases, usando o verbo être no presente. Você pode, por exemplo, escrever uma apresentação de si mesmo ou fazer uma breve descrição do seu ator favorito. No sábado, faça uma revisão e, se necessário, corrija seu texto. Depois, grave-se lendo o texto em voz alta para treinar a pronúncia e reforçar o que aprendeu. Quanto ao domingo, você pode dedicar o tempo ao estudo da cultura francófona. Por exemplo, você pode pesquisar sobre um tema de seu interesse, cinema, música, culinária, história, viagens, etc. e criar uma pequena apresentação sobre esse assunto usando o verbo être. Assim, ao variar as atividades, você não só evita monotonia, mas também maximiza seu progresso em francês. Outro ponto importante: cada sessão de estudo deve ser organizada em diferentes etapas. Comece como aquecimento, que é a revisão do que foi estudado no dia anterior. Isso é essencial, pois a revisão ajuda a consolidar o conhecimento e reforçar o que já foi aprendido. Depois, passe para a atividade principal, onde você vai estudar um material autêntico, como um texto nativo, ou se aprofundar em uma regra gramatical. Por fim, termine com o tempo de prática, no qual você vai colocar em prática o que aprendeu, seja por meio de exercícios, produção escrita ou outras atividades. Esse ciclo constante de revisão, estudo e prática vai maximizar seus resultados e garantir um aprendizado mais eficaz. Eu também recomendo que no final de semana você reserve um tempo para avaliar seu aprendizado. Faça a si mesmo as perguntas seguintes: quais mini-objetivos eu alcancei? Quais áreas precisam de mais atenção? Quais atividades foram mais eficazes? Esse momento de balanço é fundamental para fazer ajustes no seu plano. Em algumas áreas, você pode ter avançado bastante, enquanto em outras, o objetivo inicial pode não ter sido totalmente atingido. Isso é normal. Lembre-se que o aprendizado não deve ser apressado. Por exemplo, se você já planejou a próxima semana de estudo, pode ser necessário ajustar os objetivos. Isso não significa que você é ruim em francês ou algo do tipo. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Então, aproveite o fato de não estar em uma turma tradicional, onde todos precisam avançar no mesmo ritmo para realmente personalizar o seu aprendizado. Isso também vale se alguma atividade foi concluída mais rapidamente do que o esperado, talvez tenha sido mais fácil do que imaginava. Neste caso,
não hesite em aumentar a dificuldade. O importante é continuar se desafiando para evitar a estagnação. Além disso, aproveite esse momento de balanço para reajustar a distribuição das atividades. Se perceber que sua compreensão oral está mais fraca, inclua mais áudios ou vídeos nas suas sessões. Se estiver tendo dificuldades para falar, busque parceiros nativos em aplicativos como Tandem ou HelloTalk, participe de grupos de conversação ou pratique falar sozinho em voz alta. Essa flexibilidade vai permitir que você mantenha o equilíbrio e continue progredindo de forma eficiente. Agora chegamos ao último desafio e não é dos menores: tornar a rotina sustentável. Perder a motivação e acabar desistindo é, de longe, o maior risco. Se você quer evitar isso, aqui vão algumas dicas muito úteis. Para começar, evite o tédio. Pense comigo, quando é que a gente começa a se entediar? Quando uma atividade se torna repetitiva e monótona, não é? Por isso é essencial variar os materiais e as competências que você vai praticar. Eu também acredito que é muito importante misturar a língua com a cultura, seja explorando a culinária, os filmes, a história, a literatura ou até planejando sua futura viagem à França. Esses aspectos culturais vão dar mais significado aos seus esforços para aprender francês. Então, não hesite em se inscrever em canais franceses no YouTube, ouvir podcasts em francês, assistir séries, escutar música ou até seguir perfis de notícias francesas. Isso ajuda muito a criar uma conexão real com o país. Eu, por exemplo, sigo vários perfis brasileiros no Instagram e eu estou sempre atualizada sobre o que acontece no Brasil. Isso faz você se sentir mais próximo do seu pays de cœur, seu país querido. Outra dica: estabeleça pequenas recompensas para se motivar. Se você conseguiu seguir sua rotina durante toda a semana, celebre esse progresso como algo que te deixe feliz. Por exemplo, se você é apaixonado por doces, que tal comprar aquele bolinho que você adora? Ou se você gosta de decoração, um pôster da Torre Eiffel para deixar seu quarto com um toque francês? O importante é escolher algo que te faça sentir que todo o seu esforço valeu a pena. É também importante ser flexível com sua rotina. Claro, o ideal é manter consistência, mas imprevistos acontecem e não podemos deixar que isso nos desanime. Se por algum motivo você não puder estudar no tempo planejado, não desista. Ao invés disso, tente adaptar sua rotina ao novo contexto. Por exemplo, se você não tem tempo de estudar por 30 minutos, substitua essa sessão de estudo por outra atividade. Ouça um podcast em francês, leia um post no Instagram, escreva uma frase com as palavras que você aprendeu no dia anterior, assista a um vídeo curto, enfim. O mais importante é manter o contato com a língua, mesmo que de forma leve. Em resumo, flexibilidade não é sinônimo de abandonar seus planos, mas sim de adaptá-los quando necessário, sem perder o foco. Para que o francês se torne uma parte natural da sua rotina, é também essencial integrá-lo às suas atividades cotidianas. Dessa forma, seu cérebro passa a associar o idioma ao seu dia a dia, em vez de limitá-lo
apenas ao momento de estudo. Aqui estão algumas dicas para incorporar o francês no seu cotidiano. Altere o idioma dos seus dispositivos eletrônicos para o francês. Coloque etiquetas nos objetos da sua casa em francês. É uma maneira prática e natural de aprender vocabulário. Dita suas ações em voz alta, descrevendo em francês tudo o que você faz. Isso vai te ajudar a pensar em francês e melhorar sua fluência ao falar. Mantenha um diário, seja escrito ou falado, em francês. Ouça música de artistas francófonos enquanto realiza outras tarefas. Isso vai melhorar sua compreensão oral e você também pode aprender as letras e cantar. Leia em francês. Pode ser qualquer coisa que você goste, como artigos, blog, livros ou até mesmo histórias curtas. Isso vai ampliar seu vocabulário e te ajudar a memorizar as regras de ortografia. Participe de eventos culturais, seja na sua cidade ou online. Pode ser uma oficina de culinária, um encontro de troca linguística ou até um festival cultural. Todas essas atividades vão te ajudar a se conectar com a cultura francesa e praticar o idioma de forma divertida e autêntica. Por fim, busque apoio. Estudar em grupo ou com a ajuda de uma comunidade pode ser muito motivador. Você pode encontrar outros estudantes de francês online, participar de grupos de troca de idiomas no Facebook ou até se juntar a encontros presenciais ou virtuais. Claro, conversar com nativos é uma das melhores formas de se aprofundar na língua. Para isso, você pode usar aplicativos como HelloTalk e Tandem ou até participar de sessões de conversa em sites como italki, por exemplo. Aulas particulares também podem ser uma boa opção para quem busca um apoio mais personalizado. Falando nisso, aproveito para anunciar que em breve vou oferecer aulas particulares 100% online. Estou super empolgada. Deixei mais informações na descrição para quem tiver interesse. Então, é isso, pessoal. Agora você conhece todos os segredos para criar uma rotina de aprendizado eficaz e duradoura em francês. Lembre-se, o mais importante é manter a regularidade e nunca perder de vista seus objetivos. Aprender um novo idioma pode parecer um processo longo, mas cada pequena vitória conta e te aproxima do seu sonho. O essencial é se manter motivado, variar as atividades e integrar o francês no seu dia a dia de forma natural. Antes de nos despedirmos, quero saber qual é a sua maior dificuldade ao estudar francês. Compartilhe nos comentários e vamos trocar ideias sobre isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, por favor, de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição, assim como as informações sobre as próximas aulas particulares. Muito obrigada pelo seu apoio, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!